Vamos começar. Nós estamos falando, então, sobre quem somos em Cristo à luz da carta de Paulo aos Efésios, né? Então, na aula anterior, nós vimos o capítulo 1, do versículo 1 ao 14, né? Então, irmãos, qualquer coisa, qualquer problema, porque assim, eu só consigo ver a tela de apresentação, eu não tenho mais o contato visual com os irmãos, então qualquer coisa vocês aí me sinalizam, tá bom? Então, nós vimos o capítulo 1, do 1 ao 14, nós vimos quem é o autor da carta, né, o apóstolo Paulo, a quem ela se destina, então a igreja, aos santos, separados por Deus, para Deus, né, qual a mensagem da carta. Então, no primeiro capítulo, do verso 1 ao 14, nós vimos o plano de Deus, a nossa riqueza em Cristo Jesus, a eleição, a adoção, né, e a aceitação de Deus. Nós vimos a redenção, o perdão em Cristo Jesus, o selo e o penhor do Espírito Santo, e paramos aí, né? Mas o capítulo 1, ele ainda tem do 15 ao 23, que eu quero abordar com os irmãos antes de entrar no capítulo 2, de forma breve. Amém? E aí, o versículo de 15 a 23 do capítulo 1, então, do 1 ao 14, Paulo começa falando sobre as bênçãos, a riqueza do Senhor, como em forma de louvor, em forma de um canto. E aí, então, do versículo 15 a 23, ele continua com uma grande intercessão pela igreja, né, pelos santos. Ali, então, Paulo, ele começa a interceder pela igreja. E aí nós vemos, assim, que essas duas coisas, elas andam juntas, né? Quando nós louvamos ao Senhor, quando nós declaramos as suas bênçãos espirituais, quando nós declaramos quem nós somos, né? E então nós nos colocamos como orando, né? Nós falamos aí do louvor e agora vamos falar da oração, né? E especificamente da oração que Paulo faz pela igreja. Então ele continua aí com uma grande intercessão de Paulo. E aí eu coloquei como tema nesse momento: você sabe o quão rico você é, né? Porque nós vimos tantas riquezas do versículo 15 ao 14, tantas bênçãos espirituais, tantas coisas maravilhosas que Deus fez desde antes da fundação do mundo. Então, muitos de nós, embora sejamos ricos, né, muitas vezes nós não sabemos o quão rico nós somos em Cristo Jesus, né? A igreja é rica e muitas vezes está vivendo na pobreza. Então, o que Paulo faz do versículo 15 ao 23, ele intercede pela igreja, Paulo ora pela igreja, né? E o curioso é que Paulo, ele não ora pedindo, ele não pede nada que a igreja não tenha, né? Então, vamos ver ali, do versículo 15 ao versículo 23. Então, ele fala assim, olha, por isso também eu, né? Então, Efésios 1:15, você que está aí acompanhando, pega a sua Bíblia, acompanha aí na sua Bíblia. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, ele está aqui falando, orando pela igreja, para que o Deus, 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, olha o pedido, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. No 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, essa foi a oração de Paulo pela igreja, por nós, né, pelos santos.
E aí, então, ele ora não pelo que eles não tinham, mas para que Deus revelasse a eles o que já possuíam e não estavam vendo. Então, nós temos, o capítulo 1, de 1 a 14, fala sobre a possessão da igreja, tudo aquilo que nós possuímos de Deus em Cristo Jesus, né? Nós somos muito ricos, né? E aí, então, nós vimos que nós somos selados pelo Espírito Santo, temos o penhor, a garantia do Espírito, até que Jesus venha nos buscar e complete a obra, né? E então, ele ora para que haja, então, espírito de sabedoria e revelação. Paulo ora para que a cortina do véu caia, né? Espírito de revelação, para que seja revelado para a igreja tudo aquilo que em Cristo nós temos. Para que entendamos o que já está feito. Na cruz do Calvário, isso já foi feito. Nós somos ricos, mas muitas vezes nós estamos vivendo de forma miserável, por não entender o que é a nossa riqueza, o que nós temos e o que nós temos de fazer com essa riqueza. Então, ele ora para que nós tenhamos a ótica de Deus, né? Não só em relação ao que Deus fez no passado, mas aquilo que ele fez fez no futuro, e nós vamos viver isso futuramente, mas também por aquilo que, por essa riqueza, o que essa riqueza significa é a perspectiva de Deus no presente, hoje, né? O como nós vamos viver hoje enquanto igreja. Então, nós precisamos ter revelado tudo isso, revelado os olhos do nosso, iluminado os olhos do nosso coração. E aí, eu vi a história ilustrando sobre isso, sobre John Rockefeller, né? Muitos de vocês, eu acredito que já ouviram falar. Ele foi o homem mais rico da história, né? A fortuna que ele fez, ele foi então o primeiro bilionário do mundo. E a fortuna dele naquela época, ela é considerada, tipo, 4 vezes mais do que a fortuna do Bill Gates. O cara era muito rico, né? O primeiro homem bilionário do mundo. E ele passou boa parte da vida trabalhando e se esforçando para enriquecer. E nessa ânsia de ficar bilionário, né, a história conta que ele foi acometido por uma doença que atingiu o estômago dele, ao ponto de ele não poder comer mais do que 2 bolachas de água e sal e um pouco de leite por dia, né? Então, veja, ele era o homem mais rico do mundo. E ele poderia comer as melhores comidas do mundo, né? Ele poderia ter aí as iguarias mais raras do mundo, vamos dizer assim. Mas ele não podia comer, né? Ele tinha uma doença muito séria. Então, ele começou a sofrer de inanição, né? Ele tinha muita insônia, ele chegou a ficar cadavérico, né? Muito, muito magro, muito fraco, né? Então, a gente vê aí o homem mais rico do mundo com um diagnóstico, né? Que não passaria de mais alguns meses de vida, né? Ele estava condenado a morrer em pouco tempo. Então, diante disso, esse homem ele teve um entendimento diferente da sua riqueza. E ele decide, então, começar a fazer doações volumosas para entidades filantrópicas e também para pesquisas científicas, né? Quantias grandes, de fato. E aí, nisso, ele compreendeu que a sua riqueza ela não era para ser acumulada, mas distribuída. E depois que ele começou a fazer isso, então, ele experimentou a cura e pôde viver aí até os 98 anos, se eu não me engano. Então, essa história é para ilustrar, na verdade, que muitas vezes, como ele, nós também sofremos de inanição, né? Por nunca perceber ou entender quem somos em Cristo Jesus enquanto igreja, né? E isso vai para a esfera espiritual, e aí ela passa pela esfera da nossa vida enquanto igreja e ministério, enquanto igreja na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com nossos maridos, no nosso trabalho, quem nós somos, quem o Senhor nos fez em Cristo Jesus, né? Então, quando nós cremos isso, nós descobrimos que nascemos ricos, né? Então, nós descobrimos, então, que nós podemos ir muito além, né? Quando nós começamos a descobrir, nós começamos a crescer nessa riqueza, né? Paulo queria que os cristãos de Efésios compreendessem a imensa riqueza em Cristo, e ele se alegrava por saber que a igreja ali tinha fé, mas ele queria que eles fossem adiante, né? Que os olhos deles, os olhos do coração deles fossem iluminados para saber, né? E aí, para saber o quê? Para saber qual é a esperança
do seu chamamento. Então, há uma esperança no chamamento, né? E aí também ele ora para que a gente vê assim, qual a esperança do chamamento, mas primeiro lá no final do versículo 17, ele ora para que eles tenham pleno conhecimento de Deus. E aí, conhecer a Deus, a gente vê que a nossa mente natural, ela não pode compreender as coisas de Deus. Nós precisamos do entendimento de Deus através do Espírito Santo, para conhecer a Deus de forma profunda. Essa era a oração que Paulo estava fazendo. O desejo de Paulo era que a igreja ali em Éfeso, e isso se estende para mim e para você, que nós conheçamos a Deus de forma profunda, né? E conhecer sobre Deus não é conhecer a Deus, né? Conhecer fatos a respeito de Deus, conhecer o que Deus fez, conhecer o que Deus faz, isso não é conhecer a Deus, não é andar com Ele, não é ter relacionamento com Ele. Então, quando nós vimos tudo que Deus fez lá por nós e em nós, lá no versículo 1 ao 14, é para que nós fôssemos realmente salvos em Cristo Jesus, para conhecermos a Deus, de andar com Ele, né? Então, Paulo pede percepção espiritual e ora para que conheçamos a Deus de forma profunda, né? Não é somente ter informações sobre Ele. Por exemplo, eu tenho algumas informações sobre o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Informações boas, informações ruins, né? A gente sabe um pouco da vida dele, né? Ou muitas vezes grandes, né? Várias coisas nós sabemos, mas eu nunca estive com ele, eu nunca conversei com ele, né? Eu nunca andei com ele. Então, eu não conheço ele, né? Eu conheço sobre ele. Então, nós precisamos conhecer a Deus, e essa é a oração que Paulo faz. O conhecimento progressivo de Deus, ele nos leva à santidade, né? A palavra de Deus diz, conheçamos e prossigamos em conhecer, né? E vai chegar o tempo que nós vamos ter um conhecimento, então, conhecimento perfeito de Deus, né? Quando nós formos para a glória, né? Quando nós formos para o céu, então, nós vamos conhecê-lo de forma perfeita, né? Paulo diz, agora conhecemos em parte, mas então conheceremos face a face, né? E isso é a glorificação, né? E lá no versículo 18, fala assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, né? A esperança do nosso chamamento, que nós vimos lá né, é algo que Deus fez no passado. O Senhor nos chamou, Ele nos escolheu, né? Então, a esperança, nós somos um povo que temos esperança, né? O homem sem Deus, o homem não crente, ele não tem esperança, né? Nesse mundo não há esperança, mas nós somos um povo que nós temos esperança, fomos chamados da morte para a vida, das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, da escravidão para a liberdade. Nós fomos chamados, qual é esse chamamento? Nós somos chamados para a santidade, para sermos irrepreensíveis. Nós fomos chamados para ser família de Deus, para nos relacionarmos com Ele. Nós somos chamados para ser cheios do Espírito Santo, né? E a finalidade última do chamamento é para que eu seja glorificado, assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais, né? A palavra igreja, o significado dela é chamados para fora. Paulo quer que nós entendamos a esperança que temos por causa do chamamento. Nós fomos chamados, né? E nós somos chamados, e aquilo que nós temos em Cristo nos assegura um futuro maravilhoso. Nós somos um povo que temos esperança, né? E essa esperança está voltada para o fato de que seremos como Cristo, né? Então, isso é maravilhoso quando nós nos apercebemos do nosso chamamento, de onde o Senhor nos tirou. Nós vamos ver isso no capítulo 2 de forma mais detalhada, e quem Ele nos chamou para ser nele. E em segundo lugar, aqui no versículo 18, fala assim, olha, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, e depois, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós somos herança de Deus, né? E aí, isso vai para o futuro, porque
No Salmo 16 diz assim, olha, que Deus é a nossa herança, que Deus é a nossa porção. Paulo aqui nos mostra o outro lado da moeda. Nós somos a herança de Deus. Aqui não se refere à herança, a herança que Deus nos dá, mas a herança que ele recebe, né? E é maravilhoso porque quando nós nos lembramos lá de Isaías 53, no versículo, se eu não me engano, 11, deixa eu abrir lá. 53:11, a palavra de Deus fala assim, então ali em Isaías 53 nós vemos a respeito de Jesus, né, a sua morte, principalmente, né, ali quais as implicações que estavam em Cristo lá na cruz. E no 53, Isaías 53:11 fala assim, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, né? Então, nós somos a herança de Deus, nós somos o troféu de Deus, né? Isso é maravilhoso. Paulo pede ao Pai para que conheçamos a riqueza de Deus, né? E aqui fala da referência, né? Que nós somos a herança do Senhor, né? Quando um homem é muito rico, a riqueza dele traz glória para o seu nome, não é mesmo? Né? Pois Deus terá glória pela sua igreja, pelo que ele investiu em mim e em você, né? Pelo que ele investiu em nós, então ele será glorificado, ele é glorificado em nós. E isso é maravilhoso, depois nós vamos ver isso de forma mais detalhada, né? Nós não podemos, né? Eu não posso perder de vista. E aí eu vejo que vem uma aplicação para nós nesse tempo, né, que nós estamos vivendo. Eu não posso perder de vista como o Senhor me vê, né? Eu sou a sua herança, eu sou o seu deleite, né, enquanto igreja, através de Jesus. Eu não posso perder isso de vista na hora da dificuldade. Eu não posso perder isso de vista no dia mal. Eu não posso perder isso de vista nos dias de trevas, de morte, nos dias em que Satanás muitas vezes me diz e me mostra que eu não tenho importância ou me condena muitas vezes, né? Porque ele é aquele que nos traz condenação, esse é Satanás, né? Nos condena, nos engana, nos aponta o dedo. Eu preciso me lembrar e trazer a memória de que eu sou herança de Deus, né? E que ele me ama e ele me salvou para ele mesmo, para a sua glória, né? E essa verdade me traz esperança. Eu sou o tesouro de Deus, eu sou a menina dos seus olhos, eu sou a propriedade de Deus em quem ele se deleita. Nós somos, por fim, a noiva de Cristo, a noiva do Filho de Deus. Então, Paulo ora para que eu e você despertemos para essas verdades, né? E aí, então, ele fala, vamos voltar lá em Efésios, ele fala, então, qual é, no 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. No versículo 19, Paulo vai falar a respeito do poder de Deus e ele não economiza aí adjetivos, né? Ele fala da suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder, né? Então, nós vemos aí 4 palavras nesse versículo para descrever o poder, a grandeza do poder de Deus, né? Então, a suprema grandeza, ela fala de um dínamos, né? De um movimento, né? De algo que movimenta. Fala da eficácia, que também essa palavra aí no grego significa energia. Fala da força, né? Que é um domínio atuante. E, por fim, né, a força do seu poder, uma totalidade de poder. Toda a grandeza do poder de Deus está à nossa disposição, né? E aonde é que ela se manifestou, né? No 20 fala, o qual exerceu ele em Cristo, né? O qual a suprema grandeza da eficácia, da força do poder de Deus, ela foi, então, manifesta né? Aí eu coloquei assim, qual a dimensão do poder de Deus que está à disposição da igreja? Né? A dimensão está na ressurreição do Filho de Deus, né? Onde ele ressuscitou o Filho de Deus, onde ele ressuscitou o seu próprio Filho, né? Então, nós vemos aí a medida do poder de Deus. Nós vemos, então, a demonstração disso, né? A suprema demonstração do poder de Deus está na ressurreição, o mesmo poder que ressuscitou, que interrompeu o poder da morte que estava sobre Jesus, está à nossa disposição enquanto igreja. Ele não só ressuscitou a Jesus,
mas ele o colocou numa posição de comando, de governo, ele o colocou assentado à sua destra. Essa é a posição de Jesus hoje. Ele deu toda a autoridade a Jesus, né? Então, foi ali que ele mostrou esse poder que está à nossa disposição enquanto igreja, né? E daí, no 21, ele fala, do 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome, olha lá, toda autoridade está no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, que se possa referir não só no presente século, mas também num vindouro, né? O poder de Deus, ele nos dirige para usarmos essa riqueza. Esse poder é visto na ressurreição, né? Então, no Antigo Testamento, as pessoas, elas viam o poder de Deus pela sua criação, mas hoje, né, o poder de Deus é visto pela ressurreição. Jesus não apenas é Salvador, mas aqui diz que ele é soberano, ele é o exaltado Filho de Deus, e tudo isso se aplica a nós hoje, né? Isso está à nossa disposição, nós estamos ali nele, né? E aí no 22 e 23 nós vemos isso. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, né? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Porque nós somos igreja, né? Nós somos a igreja que é o corpo de Cristo, ele é a cabeça, ou seja, há uma conexão viva entre nós e Cristo, entre o corpo e a cabeça. Glória a Deus, né? Pelo Espírito, nós estamos unidos a ele, e assim nós confiamos, é esta oração que Paulo faz para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que isso nos seja revelado, de que nós compartilhamos da ressurreição, da ascensão e da exaltação de Jesus Cristo. E nós também estamos juntamente com ele, assentados nas regiões celestiais, né? Então, nós vimos a salvação que o Senhor nos fez a nós no passado, e aí, então, nós vemos agora no presente, né? Que é a ressurreição de Cristo. Nós temos acesso a esse poder hoje. E então, no futuro, onde nós vamos ser glorificados, assentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Todas as coisas estão sob os nossos pés. E sem esse poder, nós não podemos aproveitar dessas riquezas em Cristo, né? Então, é isso que Paulo está orando, para que os nossos olhos sejam abertos diante de tantas maravilhas e tantas riquezas, né? Vamos avançar. Aleluia. Glória a Deus. E aí, então, nós vamos entrar no capítulo 2, a nossa posição em Cristo Jesus. Vimos a nossa possessão, vimos Paulo orando para que nós tenhamos revelação, entendimento de tudo isso, né? Claro que a gente não dá para entender tudo isso numa aula expositiva, né? Vamos dizer assim. Por isso que a minha oração, começando na minha vida, para que o Senhor nos revele isso todos os dias, dia a dia, né? Então, no capítulo 1, Paulo enfatizou o plano de Deus para o universo e para a igreja, um plano extraordinário, que inclui eleição de Deus, adoção, redenção em Cristo, o selo do Espírito do penhor, né? E aí vimos Paulo orando para que o Espírito de Deus desse à igreja entendimento dessa gloriosa obra que Deus planejou para a eternidade. E agora, então, nós vamos ver a nossa posição em Cristo, o que Deus fez conosco, né, enquanto pecadores. E no capítulo 2, aqui, nós vamos ver especificamente também Paulo falando sobre os gentios, né? Então, vamos lá. Do 1 ao 10, do versículo 1 ao 10, eu queria que algum irmão lesse aqui no capítulo 2, para não ficar só eu falando muito tempo. Então, eu queria que algum irmão lesse do versículo 1 ao versículo 10. Rapidinho, você aí que está com a sua Bíblia, leia para nós, abre o áudio, lê para nós, por favor. Tá, eu vou ler, tá, Kátia? Amém. 2, do 1 ao 10, né? Isso, 2, do 1 ao 10. Tá bom. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza,
filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Então, nós vemos aqui no versículo de 1 a 10, nós vamos ver 4 obras, né? 4 obras que nos diz respeito, que foram né? Que foram exercidas, que foram feitas, né? E a primeira obra, nós temos 3 obras de Deus, e a primeira obra é a obra do pecado contra nós, que nós vemos aí do versículo 1 ao versículo 3, né? Então, a segunda obra é a obra de Deus por nós, a terceira é a obra de Deus em nós, e por fim, a obra de Deus através de nós, né? Meu irmão, muitas vezes nós vamos falar aqui de algo que você pode pensar assim, mas de novo falando sobre quem eu era enquanto pecador, de novo falando sobre a cruz, são verdades que elas direcionam toda a nossa vida, de quando o Senhor nos chamou, quando nós ouvimos o chamado pela graça, quando nós fomos salvos, nos direciona em quem hoje nós somos e o como nós vivemos, e em quem nós seremos quando ele vier nos buscar. Então, nós vamos falar de verdades, né, de uma doutrina que Paulo coloca aqui, colocou no capítulo 1, vai falar no capítulo 2, depois ele vai até o capítulo 3, isso é muito falado, é uma verdade muito firmada, porque é importante, né, que algumas verdades sejam repetidas e sejam lembradas e sejam renovadas na nossa mente, no nosso coração, porque vai determinar aí como nós vamos caminhar, como nós vamos viver. E aí, então, a obra do pecado contra nós, ele fala assim, no versículo 1, ele vos deu vida, vós mortos nos vossos delitos e pecados, né? Então, o pecado opera contra nós, o não salvo, né? O não crente, o homem sem Deus, ele está espiritualmente morto. Então, vamos pensar assim, todos nós já fomos, né? Já estivemos presentes em funeral. Aquele que está morto ali, ele não consegue respirar. Muitas vezes ele tem 2 tufos ali de algodão no seu nariz, né? Todas as vezes. Que até chega a nos dar aflição. Parece que a gente quer tirar dali para ele poder respirar. Mas ele não pode respirar, né? Ali nós vemos choro, ali nós vemos lamentação, mas ele não pode ouvir o choro e a lamentação, e ele não pode, aquele que está morto, ele não pode ver as lágrimas dos seus entes queridos que estão ali sendo derramadas pela sua perda. Ele não pode sentir, ele não pode ver, ele não pode falar, ele não pode respirar, ele está morto, né? E a Bíblia diz que nós estávamos mortos. Aquele que não conhece a Deus, aquele que não foi salvo, ele está morto, né? Não existe morto menos morto que outro morto, né? Todo morto é morto, bem morto, morto mesmo, né? Ele está morto, nós estávamos mortos. Né? Não há reforma para o não crente, não há restauração para o não crente, não há cura para o não crente. Ele está morto, né? Morte significa separação. O não crente não está doente, ele está morto. Então, ele precisa de ressurreição, né? As pessoas estão mortas. E aí, então, nós vemos que o mundo, ele é um grande cemitério, né? Nós estávamos mortos, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E o problema é que o não crente, né? A pessoa que está morta espiritualmente, muitas vezes ela pensa que está viva, né?
E aí, há um agravante ainda maior. Então, aqui, vamos ver, a causa da morte é o pecado. Todos nós, né? Todos nós estávamos mortos. E aquele que ainda não creu, e você, com certeza, eu sei que o Senhor te traz à memória pelo menos uma pessoa daquele que você sabe que não creu, que não entregou a sua vida, que não foi salvo, né, pela graça. Ele está morto. E a causa da morte é o pecado, né? E existem 3 forças, né? Nós vamos ver aqui. O não crente, ele é desobediente. Essa é a origem do pecado, né? Aí nós falamos de morte espiritual. Ele é incapaz de entender, de apreciar e se deleitar nas coisas de Deus. Assim como um morto fisicamente não tem nenhum dos seus sentidos mais vivos, né? Ele não pode ouvir, ele não pode sentir, ele não pode falar, ele não pode respirar. Assim éramos nós e assim é aquele que não foi salvo, o não crente, aquele que não creu ainda. Ele não pode entender espiritualmente, ele não reage a estímulos espirituais, ele não tem fome da palavra, ele não tem sede, ele não ouve, ele é inerte a qualquer estímulo espiritual, né? E aí, então, ele está morto, e a causa espiritual da sua morte é o pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, né? O homem não está apenas morto. E aí vem o agravante, ele não está apenas morto e inerte, né? Mas ele é desobediente. Ele está morto para as coisas de Deus, mas ele está vivo para o pecado. Nós vemos isso no verso 2, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Então, nós vemos 3 forças que nos inclinam para a desobediência, ou melhor, que inclinam o homem sem Deus para a desobediência, que são o mundo, o diabo e a carne, né? Embora morto espiritualmente, a pessoa está viva biologicamente, né? E o que isso implica? Ela está viva, então ela trabalha, né? Ela casa, ela tem filhos, ela estuda, né? Mas Deus não faz parte da sua vida, não faz. Pode ter religiões, pode ter autoajuda, pode ter tantas outras coisas, mas se ela não creu, Deus não faz parte da sua vida, ainda que aos nossos olhos pareça que ela tem uma vida boa, tranquila, tá tudo bem, mas Deus não faz parte, porque ela está morta espiritualmente, né? E ela segue o curso deste mundo, aqui fala, né? Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, né? Nós também, Jesus não era deste mundo, e nele nós também não somos. As pessoas não salvas, elas são controladas pelos valores e atitudes desse mundo. Então, tudo que a pessoa que não crê no Senhor Jesus, que não creu, tudo que ela faz é de acordo com os valores e atitudes desse mundo. Até o que ela faz de bom, também é por conta dos valores e atitudes desse mundo, né? Ela está morta. Então, tudo que ela faz diz respeito a esse sistema mundial, que é o mundo. E esse sistema mundial, ele é criado, imposto e sustentado pelo príncipe deste mundo, né? Satanás, o diabo. Então, ela fala, olha, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, né? O diabo é o espírito que trabalha nos filhos da desobediência, influenciando para que Deus seja desobedecido. Ele usa da mentira, né? Aí nós falamos do mundo, olha lá. O diabo, ele é o usurpador, ele é o enganador, ele escraviza o homem sem Deus, né? Quando usamos do engano e mentira, nos tornamos filhos da desobediência. O diabo escraviza, ele coloca algema, ele amarra as pessoas. O homem sem Deus está acorrentado a Satanás, né? Nós não podemos nos enganar. A pessoa que não tem Deus, por melhor que pareça aos nossos olhos, ela está acorrentada a Satanás, né? O seu Deus é o próprio ventre, né? Tudo que ela faz é de acordo com os valores e atitudes desse mundo. Quais são os valores e atitudes desse mundo? Né? Ele diz que se eu for boa, né, eu vou alcançar as coisas. E aí há, então, um mérito próprio, né? E esses são valores deste mundo. E aí também, ele continua, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós andamos
outrora, segundo o curso deste mundo, estávamos amarrados e acorrentados a Satanás. Né? Então, ele fala, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, aqui Paulo está falando sobre a nossa carne. A nossa carne não é a carne humana, mas a natureza caída, né? Quando Adão desobedeceu lá no Éden, ali nós nascemos com uma natureza caída, que encoraja a pessoa a desobedecer a Deus. Então, o homem, por natureza, é filho da ira, e por suas obras, filhos da desobediência. Todos nós andávamos nesse curso. E quando fala de natureza, um exemplo que me vem à mente, assim, é o gato e o cachorro. Por exemplo, de vez em quando eu vou lá nadar e ela tem um cachorro bem grandão, né, a Lizzie, e agora tem a gata. E elas juram que são mãe e filha, elas brincam juntas, né? É lindo, mas a Lizzie a natureza dela é cachorro. E a gata, a natureza dela é gato. Então, elas nunca vão ser iguais, porque a natureza, elas nunca vão fazer as mesmas coisas, embora elas brinquem juntas, tem algumas semelhanças, mas a natureza delas é diferente, né? Então, a carne se refere à natureza, né? Não é nosso corpo. E aí, a nossa natureza caída nos diz que nós somos maus, o homem é mau, né? Em nenhum lugar da Bíblia diz que o homem é bom por natureza, nós somos maus por natureza, o homem por natureza é mau, né? E nenhum lugar também, né? Nós vemos também o quê? Muitas vezes os iluministas, né? Que nós vemos aí, nós temos vivido isso tanto quando nós vamos para as redes sociais, nós vemos o quê? Você é bom, busque dentro de você a sua força, né? A bondade, você consegue, né? Então, os iluministas, eles erraram redondamente quando eles dizem que o homem é bom. O homem nasceu em pecado, ele é mau. Sem a graça de Deus, eu e você agimos segundo as inclinações, os impulsos e os desejos da carne. Né? Nós vemos isso lá em Gálatas 5,19, né? Depois você lê lá na sua Bíblia. Mas o mal, a impureza, a corrupção, o orgulho está dentro do homem. Né? No verso 3 fala assim, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Também diz que o pecador é depravado. O homem não só deseja o pecado ou o mal, mas ele consuma, ele pratica o mal. Ele vive para agradar os desejos da carne. Isso não significa que a pessoa só faça o mal, né? Ou que ela é incapaz de fazer algo bom. Mas ela é incapaz de agradar a Deus, porque aquele que o não salvo, ele até pratica coisas boas, mas ele não faz para agradar a Deus, ele faz para agradar a si mesmo, ele faz para agradar o curso deste mundo, né? E aí, a Bíblia fala, né, em Lucas 6,33, que o perdido não sabe agradar a Deus, né? Ele sabe agradar aos outros, mas ele não sabe agradar a Deus, né? E então o homem, como nós vimos, por natureza é filho da ira e por suas obras filho da desobediência. E glória a Deus, porque no versículo 4, diante desse cenário que nós vimos, né? Nós somos mal por natureza, pecadores, mortos de fato. E aí no versículo 4 nós vemos um mas, né? E esse mas, assim, nos dá um alívio. A gente começa, quando você vai lendo do 1 ao 3, você vai dando um desespero, mas quando nós chegamos no 4 diz mais Deus, né? Eu creio que essas duas palavras são as mais importantes desse texto, mais Deus, né? Sendo rico em misericórdia. Porque Paulo, ele faz uma descrição desesperadora do homem. Ele olha diante de si e vê um grande cemitério. Quando eu olho do ponto de vista humano, eu vejo um homem desobediente, escravo, condenado, sem esperança para o homem em si mesmo, né? Mas Paulo, ele olha para o alto, né? Que até então estava olhando para o homem, mas quando ele olha para o alto, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, né? Esse versículo 4, ele é um alívio, né? Porque Deus nos amou, né? Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Nós vamos ver o que Deus faz, então, aqui no do versículo 4 em diante,
E aqui está o motivo, a motivação. A motivação, meu irmão, não sou eu e não é você, né? Deus olha para tudo isso, do versículo 1 ao 3, né? E aí, então, quando ele olha para tudo isso e ele não vê em nós, né? Não há em nós motivo ou motivação para nos amar, mas por causa do grande amor com que nos amou, ele olha para o amor dele próprio, ele olha para ele mesmo, né? E ele fala o quê? Por causa do grande amor com que nos amou, no 5. E estando nós, ou seja, ele nos ama ainda nesta condição, e estando nós mortos em nossos delitos, né? Nesta condição de pecado e de pecador, né? Então, ele olha para nós, e aí ele começa uma obra por nós. E Paulo agora vai contrastar o que éramos por natureza com o que somos pela graça. Isso é maravilhoso, né? Então, a obra de Deus a nosso favor, Deus nos amou, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou. Deus, nós amamos, né? Vamos falar um pouco do nosso amor, o amor nosso, né? Nós amamos porque a causa do nosso amor está no objeto amado. Nós amamos alguém porque, de alguma forma, ela nos atrai. Ela tem algo para nos dar, né? Quando você pensa aí nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido, no seu amigo, sua mãe, você ama porque tem algo para te dar, né? É um amor, de certa forma, por interesse, muitas vezes, né? Esse é o nosso amor. Mas Deus nos amou quando ele ainda nos via mortos nos nossos delitos e pecados, né? O quadro que Paulo traça aqui do homem, mesmo diante de toda essa tragédia, né, Deus ama o homem, porque a causa do amor de Deus não está no homem, está nele mesmo. E esse amor de Deus, ela vai se manifestar em duas coisas, né? Deus nos amou, e ela se manifesta em misericórdia e em graça, né? Porque quando ele se relaciona, Deus, quando ele se relaciona com pecadores, o amor se torna graça na sua misericórdia, né? Então, olha as 4 coisas que Deus fez por nós. Ele nos amou, depois fala lá no 5, e estando mortos, ele nos deu vida, né? Ele nos vivificou. Veja, irmãos, ele nos deu vida. Esse é um ato soberano de Deus. Nós estávamos mortos, lembra disso? Morto não faz nada, morto não reage, né? E então, um belo dia, através de um canto, de um louvor, através da leitura da Bíblia, através de uma palavra que alguém falou com você, que pregou o evangelho para mim e para você, o Senhor nos dá vida, né? Sopra vida em nós, ele nos vivifica. Então, nós abrimos, né? O Senhor abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, e nós ouvimos a palavra, né? Ele nos dá vida, né? Ele nos vivifica. Veja, não fui eu quem me converti. Ele me deu vida primeiro. E então eu pude ouvir a palavra, e essa palavra entrou no meu coração, né? E me deu vida. Ele me vivificou. E então, a palavra de Deus diz, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele fala, pela graça sois salvos, né? É graça, é favor que nós não merecíamos. Ele olha para aquele cenário de morte e ele nos dá vida, né? Juntamente com Cristo. E então, a palavra de Deus diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez, né? Então, primeiro ele nos amou, depois ele nos vivificou, nos deu vida, e então nos ressuscitou, né? Ele nos ressuscita, nos tira da sepultura espiritual juntamente com Cristo. Quando ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos ressuscitou juntamente com ele, e ele não só nos ressuscita, ele nos faz sair da morte para a vida, mas ele também nos exalta com Cristo Jesus, né? Ele nos ressuscitou, mesmo quando estávamos mortos, ele nos deu vida pelo poder do Espírito Santo, usando a palavra de Deus. E aí, então, ele nos exaltou. No verso 6, nós somos ressuscitados, não fomos deixados na sepultura. Nós fomos também, aqui no 6, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós vemos ele orando no capítulo 1,
né, que fala que o poder de Deus ressuscitou a Jesus e o fez sentar à direita nos lugares celestiais, e aqui no 2 nós somos incluídos neste poder, na grandeza desse poder. Nós também fomos ressuscitados, e nós também fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Nós fomos identificados em Cristo, né? Nós estamos unidos a Ele, nós somos exaltados com Ele, compartilhando do trono com Ele nas alturas, chamados para nos assentarmos com Ele e gozarmos da sua presença e intimidade por toda a eternidade, né? Exatamente o que Deus faz com Jesus, na ressurreição, na ascensão, né? Ele fez, então, na ascensão e na exaltação, Ele faz conosco. E no versículo 7, que também é maravilhoso, fala assim, por que Deus fez tudo isso? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja, no versículo 19 de Efésios 1, fala sobre a suprema grandeza do seu poder. E agora fala sobre a suprema riqueza da sua graça, né? Então, qual é o motivo? Né? E esse versículo, ele nos sustenta. A grande proposta de Deus para a nossa salvação é que em toda a eternidade, os séculos vindouros, a igreja glorifique a graça de Deus e a bondade de Deus. Né? E quando nós vemos essas coisas, nós vemos que a graça de Deus, ela permeia no passado e no futuro. Né? É para glorificar a graça e a bondade de Deus. É para que todos olhem para você, meu irmão, e vejam a graça de Deus e a bondade de Deus sobre a sua vida. Né? Que o Senhor esteja nos revelando isso em nome de Jesus. Né? O fim último da sua obra é a sua glória. Nós somos herança e nós somos a glória de Deus. A glória do Pai. Né? Ele se gloria em nós. Né? A sua graça é revelada através de nós. Nós somos troféu, nós somos a joia de Deus. Então, quando, de alguma forma, eu e você, muitas vezes da forma mais sutil, e esse eu creio que é um dos maiores trabalhos de Satanás, é de que, de alguma forma, a gente busque a nossa própria glória. E isso é pecado. Né? Então, se há algo para nós colocarmos diante do Senhor em todo o tempo, Senhor, não deixa que eu me glorie, mesmo diante de boas obras. Né? E até porque, quando de alguma forma o homem, né, se gloria, é pecado, porque sempre vai haver um homem melhor do que outro homem. Sempre tem alguém, por exemplo, eu estou fazendo isso aqui. Sempre vai ter alguém que vai fazer muito melhor do que eu. Né? O Nil sentou aqui, olhou os meus slides, ele falou, cá, tá faltando padrão nos seus slides. Eu falei, poxa vida, eu acho lindo que fica tudo diferente. Mas ele falou, tá faltando padrão. Tem que ter um template só, com padrão e tudo mais. Eu falei, poxa, eu sou professora de educação infantil, né? Então, eu gosto de tudo misturado, assim, essa coisa. Vamos fazer um slide de cada jeito? Então, ele tem uma visão muito melhor do que eu disso. Um conhecimento muito maior. Sempre vai haver pessoas melhores do que nós, né? Mas Deus, ele é único. Não tem ninguém melhor do que ele. Né? Então, ele pode se gloriar nele mesmo, não há ninguém maior ou melhor do que ele. Isso é segurança para nós, né? E aí eu queria ler rapidinho, eu separei aqui do próprio livro mesmo, que deu base para esse estudo, na página 25, falando do quê? Desse versículo 7, né? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí, o John Stott, ele fala assim, né? Perto do fim do meu período de estudante de teologia em Cambridge, o reverendo Paulo Gibson aposentou-se como presidente. Está falando do reverendo lá do curso de teologia dele. Aposentou-se como presidente e desceram um quadro com o seu retrato. Então, houve um artista que pintou aí o quadro do retrato do reverendo Paulo Gibson. E aí, ao expressar a sua gratidão, ele fez um elogio bem merecido ao artista, quem pintou o quadro. Ele falou assim, ele disse assim, disse que no futuro acreditava que as pessoas que olhassem o quadro não perguntariam quem é esse homem, mas sim, quem pintou esse retrato?
Então, eu creio que essa história rápida, ela nos mostra exatamente isso, né? Que lá nos séculos vindouros, quando as pessoas olharem para mim, né, elas não vão perguntar quem foi a Kátia, mas elas vão perguntar quem foi que pintou o quadro, né, da vida da Kátia, quem escreveu a história da Kátia, quem realizou essa obra-prima, né? Foi o Senhor. Ou seja, que a glória da nossa vida seja a glória de Deus, seja de fato para a glória de Deus, né? Eu falo isso com temor, porque é tão fácil nós nos desviarmos para a vaidade, é tão fácil, tão fácil, tão fácil, que nós possamos manter os nossos olhos no Senhor, quando nós fizermos as boas obras. Nós vamos entrar agora nisso, né? E aí no versículo 8 fala assim, eu amo esse versículo, fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, a salvação, ela é completa e totalmente dom de Deus. Não há uma transação aqui entre Deus e o homem. Deus entra com a graça, o homem entra com a fé. Isso é uma mentira, isso é uma heresia, porque nós estávamos mortos, nós não tínhamos fé. Mas a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto o quê? A graça de você ser salvo mediante a fé. A própria fé não vem de vós, é dom de Deus, né? A salvação é toda pela graça. A fé que nós temos para ser salvos, ou seja, a fé é como a mão que nós estendemos, até esta mão estendida vem do próprio Deus. Lembra? Ele nos deu vida, e quando ele nos deu vida, ele nos deu a sua fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, né? E essa mesma graça, a salvação é completa e totalmente dom de Deus. Tanto a graça quanto a fé para crermos vem de Deus. E essa mesma graça nos sustenta todos os dias, em todas as nossas obras, que a partir da salvação passam a ser boas obras, né? O céu, ele vai estar cheio das façanhas de Cristo, meu irmão. Quando nós formos para o céu, nós vamos glorificar a Cristo através da nossa vida, né? O céu vai estar cheio das façanhas de Cristo e dos louvores a Deus. Realmente haverá uma demonstração no céu, mas não de nós mesmos, mas da incomparável riqueza da graça, da misericórdia e da bondade de Deus por meio de Jesus Cristo. Se nós temos um coração batendo nesta manhã, é graça de Deus. Se nós estamos respirando, é graça de Deus. Se nós nos levantamos e pegamos a nossa Bíblia para ler, é graça de Deus, né? Se nós estamos aqui ouvindo a palavra e compartilhando da palavra, é graça de Deus. E quando nós olhamos e vemos que nós estamos nos desviando do caminho e nós nos arrependemos, é graça de Deus. É a graça de Deus em todo o tempo, desde do passado até o futuro, né? Onde essa graça vai ser mostrada e glorificada, a graça sobre a minha e sobre a sua vida. E no 9 ele fala, não de obras, para que ninguém se glorie. A glória é de Deus. Toda a glória da salvação e da nossa vida em Cristo Jesus é de Deus, não de obras, não nossas obras, né? Mas a obra é de Deus, a glória é de Deus. E aí, eu creio que se nós não formos salvos por nossas boas obras, nós também não seremos perdidos pelas nossas más obras. Porque não é a nossa obra, né? E aí no 10 ele fala assim, né? Antes disso, olha, a graça significa que Deus faz tudo pelo mérito de Jesus. A salvação é completa na cruz e na ressurreição, né? E aí então no 10, pois somos feitura dele, criados, vamos correr, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E aí então, né? A obra de Deus em nós. E é tão lindo esse versículo, e todo mundo, né, eu creio que a maioria das pessoas sabem que essa feitura, né, somos feitura dele. Feitura significa poema, né, ou poema, ou obra-prima, né. Nós somos a obra-prima de Deus, não só da criação, mas da redenção, né. E aqui fala o quê? Que a nossa conversão não é o final, ela é só o começo, né. Pois somos nova criatura, lá em 2 Coríntios 5,17 diz isso. Deus continua o seu trabalho em nós, até que sejamos mais e mais parecidos com Jesus. Nós vimos isso lá em Romanos 8, 29, né?
Nós somos feitura dele, somos sua obra-prima, somos seu poema, né? E aí o propósito de Deus é que nós sejamos o parâmetro de Deus. Quando Deus está escrevendo a minha vida e pensando num poema, ou pintando a nossa vida, pensando numa obra-prima, né? Ele tem aí um molde, um padrão, que é o próprio Filho de Deus, é Jesus, né? E o propósito de Deus, que está lá em Romanos 8, 29, é que nós sejamos parecidos com Jesus, que nós sejamos a imagem de Jesus, né? E aí nós vemos a santificação, e essa santificação, ela é um processo. Então, o Senhor trabalha em nós através do seu Espírito Santo. Cristo terminou o seu trabalho redentor na cruz e voltou para o céu. Nós somos um poema que ainda não está terminado, né? Somos conforme a imagem de Jesus. A santificação, ela é um processo, né? Ele trabalha em nós pelo Espírito Santo. Essa obra não está terminada, né? Deus está trabalhando em nós. Nós não somos, então, uma obra acabada. Muitas vezes eu preciso ter esse olhar, quando eu olhar para o meu irmão, e antes de criticá-lo, eu falo isso para mim mesma. Eu preciso ver que, assim como eu, ele também não é uma obra acabada. O Senhor está trabalhando em nós através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, e isso é santificação. Este é, então, um processo, né? Deus olha para Jesus e ele está nos escrevendo. O projeto de Deus é que sejamos um poema tão bonito, tanto quanto é Jesus, né? Deus está trabalhando em nós. E, enquanto ele trabalha em nós, né? Deus está, então, trabalhando através de nós. Através de nós. E aí, quando a gente olha lá, e aí a gente vai falar um pouquinho dessas boas obras, né? Vemos que as obras da carne, nós vimos lá em Gálatas 5, são as obras das trevas, né? E também vemos 3 e 5, que contrastando com as obras das trevas. Se a gente for comparar Efésios 2:10 com Efésios 2:2, então Efésios 2:2 fala sobre essas obras do filho da desobediência, né? Quando nós éramos escravos do mundo, do pecado, do diabo, então aqui ele fala sobre as boas obras. Quando nós somos, então, resgatados, quando nós somos salvos, ele vai falar dessas boas obras, né? Vemos que o não crente tem Satanás operando através dele, por isso as suas obras não podem ser boas, ainda que pareçam boas, né? O santo tem Deus operando, e por isso as suas obras são boas. Nele há uma nova natureza, o Espírito opera nele, através dele, produzindo boas obras. Veja, não estamos acabados, não significa que nós não vamos pecar, não significa que nós não vamos realizar más obras nesse caminho. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um advogado, que se nós confessarmos os nossos pecados, nós somos então perdoados e limpos. Por quê? Porque o Senhor aqui no 10 ele fala, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? A finalidade da graça de Deus é a realização das boas obras. As boas obras identificam a mim e a você como filho de Deus, como restaurado. Então, há uma identificação da graça na minha vida através das minhas obras, né? Por quê? Porque essas boas obras, elas foram preparadas por Deus de antemão. Antes mesmo de tudo isso, o Senhor preparou essas boas obras para que andássemos nela, né? Até isso Deus preparou para nós. Até as boas obras, até aquilo que você faz de bom, que o Espírito Santo te revela, meu irmão, também vem da graça, né? Então, muitas vezes, essa graça leviana que nós vemos, que é uma heresia, ela é de fato uma heresia, porque a graça de Deus, ela não isenta as boas obras, pelo contrário, ela subside as boas obras. As boas obras são consequência da graça, né? A graça assinala o fato de que a salvação é totalmente pela graça. As obras indicam aquilo que realmente é feito no homem e através do homem pelo Espírito. Porque entre a graça e as obras, né, se ambas são entendidas espiritualmente, elas não redundam em mérito humano. Não se baseia na obediência da lei. Pelo contrário, resulta da lei divina, escrita na tábua dos nossos corações. Opera sob a lei do Espírito, né? Lá em Romanos 8:2 nós vemos isso, né? O Espírito,
Romanos 8:2, vamos ler rapidinho. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Amém? E aí, então, nós vemos que 3 ferramentas, elas equipam, né, os santos. A primeira ferramenta é a palavra de Deus, né? Quando lemos a palavra, compreendemos, meditamos nela, dela nos alimentando, ela nos limpa e ela nos alimenta. E então, nós oramos, e quando nós oramos, o Espírito trabalha em nós, liberando poder. A oração é tão importante, tão maravilhosa, porque na oração nós falamos com o Senhor, mas na oração o Espírito Santo libera poder para nós sairmos dali e vivermos a palavra de Deus. E outra ferramenta, o sofrimento. Quando sofremos, o Espírito então ministra a nós e voltamos para a palavra e para a oração e o ciclo se repete, né? Nós fomos criados para a glória de Deus e a nossa alegria está nele, né? E nós sabemos que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar por sofrimento, né? E aí, então, esse ciclo se repete. Então, veja, é graça do começo ao fim, salvos pela graça, santificados pela graça, vivos pela graça. Então, nós somos salvos pela graça, somos santificados pela graça, vivemos pela graça e seremos levados pela graça. A graça vem nos buscar, né? A graça é a manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo. E aí, então, nós vamos entrar rapidamente no versículo de 11 a 22, aqui em Efésios, e nós vamos ver aqui. Queria que algum irmão lesse para mim, então, Efésios de 11 a 22, rapidamente. Por favor. Posso ler? Então, vamos lá. Pode, por favor. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Até o 12, né? Até do 11 ao 22. Ah, tá bom. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Sim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Então, vamos falar rapidamente sobre isso. Então, nós vemos aqui, né? Então, nós falamos de tudo isso no capítulo 1, capítulo 2, né? E aí, no capítulo 2, no versículo 11, Paulo começa a falar especificamente, então, até aqui, nós vimos ele falando a respeito do pecador, né? Juntou gentios, juntou judeus, e aí, agora, ele vai falar especificamente aos gentios, né? Porque a maioria da igreja de Éfeso eram gentios, né?
E aí ele começa então a falar sobre sobre a missão de paz. Todas as missões de paz anunciadas e seladas por homens entre as nações fracassaram, todas. A única que foi eficaz e vai durar para sempre é aquela feita pelo Deus eterno, selado com o sangue de Cristo. E aí nós vemos aqui nessa missão de paz, então Paulo fala da missão de paz de Deus em Cristo. E aí nós vemos 3 palavras que sintetizam essa missão: separação, reconciliação e unificação, que é o que nós vamos ver aqui rapidamente, para a gente não se estender muito, né? Separação é o que os gentios eram. Então, no verso 11 e 12, nos 10 primeiros versículos, Paulo fala sobre a salvação dos pecadores, de modo geral, mas agora ele vai enfatizar o trabalho de Cristo pelos gentios de forma particular. Porque a maioria dos convertidos de Éfeso eram gentios. Eles sabiam sobre o grande programa de Deus, sobre a aliança de Deus, sobre o plano de Deus no Antigo Testamento, que envolvia judeus. Por séculos, os judeus olharam com desprezo para os gentios, por eles serem incircuncisos. Pelo fato de os judeus terem uma marca física da aliança, e aí, vocês lembram lá do último tema que eu trouxe, era o Deus de aliança? Então, ele tinha ali, o judeu tinha uma marca física da aliança, que é a circuncisão. Então, o fato deles terem essa marca física não significava que eles eram um homem de fé, né? Tanto que Israel foi disciplinado exatamente por causa disso, porque eles não viveram o propósito pelo qual o Senhor os criou para viver, enquanto povo, enquanto nação. Então, em Jesus, eles, os gentios, eles recebem uma circuncisão, né? Aqui no versículo 11 fala, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, está falando dos judeus. Circuncisos na carne, por mãos humanas. Os gentios, e isto inclui a mim e a você, meu irmão, nós fomos circuncidados de forma espiritual, não precisou de mão humana. O Senhor nos marcou no nosso coração, e foi isso que ele fez com os gentios, né? Isso está lá em Colossenses 2:11. Quando Deus chamou a Abraão, ele fez separação entre judeus e gentios, né? Mas ele não fez para os judeus se gabarem disso, que foi o que aconteceu depois. Mas para que fossem bênção para os gentios, para que a glória de Deus fosse manifestada através do povo de Israel para os outros povos, né? Os judeus tomaram essa diferença nacional e ritualística, mas não de modo moral. Por isso eles foram disciplinados. Os gentios, por sua vez, eles eram sem, né? Eles eram sem o quê? Sem Cristo, sem cidadania, sem aliança, sem esperança e sem Deus, né? Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, não tinha cidadania, estranho às alianças da promessa, não tinha aliança para eles, não tendo esperança, porque se não tinha aliança, não tinha cidadania, não tinha Cristo, não tinha esperança, e sem Deus no mundo, né? Eles eram sem Cristo porque eles adoravam a deusa Diana, eles eram pagãos, adoravam outros deuses. Sem cidadania porque Deus chamou os judeus, não chamou os gentios, né? Eles poderiam entrar na nação, os gentios só poderiam entrar na nação judaica como prosélitos, né? O proselitismo é alguém que é convertido ao judaísmo, né? Ou a qualquer outra religião. E sem aliança, né? Embora os gentios estivessem incluídos nas bênçãos de Abraão, se eles se convertessem, mas eles não tinham aliança, não tinha marca. E Deus não fez nenhuma aliança com nenhuma outra nação gentílica. Então, eles não tinham aliança. Veja, aqui, Paulo está falando nesse momento sobre a separação que havia entre gentios e os judeus. Os judeus faziam questão de deixar tudo isso bem claro para os gentios, né? Aí a gente vê a oração do judeu publicano, por exemplo, de judeus e gentios. Eles eram sem esperança, né? Haviam ali no mundo antigo filosofias e tradições, mas elas não traziam esperança, né? A humanidade precisava de uma mensagem de esperança e não havia. Eles eram sem Deus, né? Os pagãos tinham muitos deuses, mas eles não conheciam o Deus verdadeiro. Aí nós vemos isso lá em Atos 17, em Atenas, quando Paulo fala do Deus desconhecido, né? Os gentios, deliberadamente, eles se recusavam a honrar a Deus. Então, e através dos judeus, Deus deu a palavra e enviou o Salvador. Então, olha a separação que havia entre os judeus. Durante séculos, os judeus foram diferentes dos gentios.
vestes, dieta, lei, né? E aí, então, o Senhor vem com a reconciliação, né? Eles são reconciliados. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então, houve reconciliação em Cristo Jesus. O que Deus fez pelos gentios contrasta lá de Efésios 2:4, né? E, então, fala Efésios 2:13 e ali em 2:4. A inimizade entre judeus e gentios, e fala da inimizade entre pecadores e Deus. Então, essa foi a maior missão de paz da história. Jesus Cristo reconciliou em si mesmo todos em um só corpo. Gentios, judeus e pecadores, né? Todos eles reconciliados em um só corpo, que é a igreja, né? O nome desse corpo é a igreja. Reconciliar significa trazer tudo junto novamente. O pecador separado necessitava se reconciliar com Deus, né? O pecado é que faz separação desde o início. E aí, falando da separação entre gentios e judeus, então, ainda assim, nós vemos o quê? Que durante séculos eles foram separados, ficaram separados, mesmo depois de Jesus, mesmo depois da pregação de Paulo, né? Eles foram separados. Foram diferentes, né? A separação estava na veste, nas dietas, na lei, até um dia que Pedro foi à casa de Cornélio, né? E desde então, de que a salvação chegou aos gentios, vocês lembram dessa passagem, onde Pedro foi até a casa de Cornélio, ali Deus falou com ele, e ali o Senhor começou a trabalhar. Desde que a salvação chegou aos gentios, nos mesmos termos dos judeus, os problemas começaram a aparecer, né? Enquanto o gentio se convertia ao judaísmo, estava tudo certo. Mas aí, então, vem a obra de Deus, o mistério de Deus revelado, que era reconciliar a todos, né? Pela mesma fé, através do mesmo sangue. Então, no momento em que isso chegou para os gentios nos mesmos termos dos judeus, ou seja, eles já não eram mais 100, porque agora eles tinham a Cristo, agora eles faziam parte do povo de Deus, havia a nova aliança sobre a vida deles, então havia esperança. Aí os problemas começaram a aparecer. Aí nós vemos lá em Atos 11, os judeus cristãos repreendendo a Pedro por causa de ir comer com os gentios, né? E aí nós vemos lá em Atos 15 uma grande conferência. Por quê? Porque esses cristãos, né, judeus cristãos, eles começaram a pegar mal com Pedro e achar ruim, porque eles ouviram que Pedro tinha entrado no templo e passado a barreira dos gentios. Porque no templo, naquela época, havia uma barreira onde era o lugar dos judeus e o lugar dos gentios. Essa barreira existia, ela era física. E aí, isso produziu, então, uma conferência ali em Atos 15. Né? Será que um gentio teria que se tornar judeu para ser cristão? Esse era o tema, né? E qual que era a conclusão da conferência? Não. Judeus e gentios são salvos pela fé em Jesus, e só. Né? E aí, então, a causa da inimizade, que era pela lei, foi desfeita. E aqui, no 14, nós vemos, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, aqui fala a partir desse momento, né, quando houve essa conferência, vamos dizer assim, lá em Atos 15, houve foi derrubado essa parede de separação, essa barreira no templo, fisicamente, entre judeus e gentios. E essa barreira espiritual também foi derrubada. O Senhor fez de ambos os povos um, né? Isso é maravilhoso. Havia uma parede de separação de fato, está lá em Atos 21, de 28 a 30. Quando os judeus pensaram que Paulo entrou no templo com amigos gentios e cruzou a barreira que separava o lugar. Para que judeus e gentios fossem reconciliados, essa barreira teria que ser destruída. E isso aconteceu na cruz, né? E aí ele fala assim no 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. O que é abolir, meu irmão? É anular, né? Foi anulado. Em si mesmo, um novo homem fazendo a paz, né? E aí judeus e gentios teriam que ser reconciliados não somente entre eles, mas reconciliados com Deus. Né? E aí no verso 16 e 18, Paulo fala sobre a inimizade entre pecadores
e Deus. Então, ele trata com os gentios especificamente, depois ele volta ali com a inimizade entre pecadores e Deus, né? Então, houve essa reconciliação. E então, por fim, a unificação, no verso 19 a 22. Paulo enfatiza o termo para deixar clara a nossa unicidade. Fala sobre a igreja, uma única igreja, um único povo, uma única nação, um povo de propriedade exclusiva de Deus, o mistério revelado de Deus, né? Essa unificação. Então, no Antigo Testamento, e nós vamos encerrar aqui, avanço para a próxima aula. No Antigo Testamento, para concluir, as nações eram reconhecidas pelo seu descendente, né? Então, depois do dilúvio, veio Noé e ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós vemos isso lá em Gênesis 10. Aí, uma curiosidade da Bíblia, né? No livro de Atos, nós vemos 3 famílias unidas em Cristo, para ilustrar essa unificação. Nós vemos em Atos 8 um descendente de Cã, que é Salvo, o tesoureiro etíope, né? Vocês vão lá depois e busquem essa história. Então, o povo da Etiópia era descendente de Cã. Então, nós vemos aí, lembra? Essas 3 famílias, houve separação, né? Essas 3 nações, Sem, Cã e Jafé. Então, o tesoureiro etíope da Etiópia era descendente de Cã e foi salvo por Cristo Jesus. Em Atos 9, nós vemos um descendente de Sem. Quem? Saulo, Paulo, né? Os judeus ali, eles eram descendentes de Sem. E depois nós vemos em Atos 10 um descendente de Jafé sendo salvo, um gentio soldado romano chamado Cornélio. Então, o que o pecado separou, né? Cristo uniu, uma única família. Pela fé somos todos filhos de Deus na terra, né? Está lá em Efésios 3,15. Somos templo do Espírito Santo, nós vemos isso no verso 20 e 21, edificados sobre o fundamento que é Cristo, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E no 22, então, ele encerra, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a casa de Deus. Somos templo, né? Lá em Gênesis nós vimos que Deus andava com o povo. Em Êxodo, Deus habitava no tabernáculo. Lá em Reis nós vimos que ele habitava no templo, e aí o povo peca e a glória se vai. E aí então lá em João nós vemos Deus habitando no corpo de Cristo, o qual o homem tomou e pregou na cruz. Mas hoje nós vemos Deus habitar na igreja, no coração dos que creem. Amém? Glória a Deus. Né? A graça faz de nós a habitação da glória de Deus. E na próxima aula, então, nós vamos ver Efésios 3, o maior mistério da história. Amém? Então, eu vou parar aqui agora. Deixa eu ver se eu sei parar. Parei? Pareci. Glória a Deus. Aí eu passo aí a palavra para o Valdir. Não sei se